De volta com o nosso segundo bloco do Enfoque Regional, trazendo com muita alegria, com muita satisfação, o deputado Celso Nascimento, que está no seu primeiro mandato e ele foi eleito pelo PSC. E está também concluindo o primeiro ano como parlamentar. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da TV Prevê, até para analisar e o deputado fazer uma avaliação daquele que foi o seu primeiro ano como deputado estadual junto à Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado pela presença, deputado, e seja bem-vindo. Bom dia, Samuel, bom dia a todos os telespectadores. A alegria de estar aqui mais uma vez, este ano, iniciando também a oportunidade de falar com todos aqueles que estão sempre no enfoque, ligados, atentos às notícias regionais, às notícias de Bauru, e agradecido pela oportunidade deste convite. Realmente tivemos aí o nosso primeiro ano, a estreia ali naquela Casa de Leis, uma das casas mais importantes da América Latina. 94 parlamentares fazem parte desta casa. E tivemos a oportunidade de, neste primeiro ano, ter já um trabalho bem assim, atendendo às necessidades da nossa querida São Paulo, dos nossos paulistas, vendo realmente de uma forma muito clara como desenvolver esse trabalho, procurando ser um parlamentar bem presente. Tive a oportunidade de estar em 98%, 99% das sessões, comparecendo ativamente, e também apresentando 15 projetos de leis, e no dia 15 de dezembro, quando completou exatamente 9 meses de mandato, eu tive pela casa o primeiro projeto aprovado. Então foi realmente algo bem assim substancial, bem interessante esse primeiro momento que ali estivemos. Bom, deputado, quantos novatos estiveram cumprindo o seu primeiro mandato na Assembleia? Olha, nós detectamos lá aproximadamente 35 novos deputados. E como é que foi o relacionamento com os cardeais, os caciques da casa, aqueles que desde 1814 são parlamentares? Tem realmente lá um grupo lá que já estão grudados na cadeira, né? É o chamado alto clero. É verdade. E o começo para a gente que é novato é de buscar realmente conhecê-los. E conhecer as suas vaidades, conhecer as suas formas de trabalho, conhecer a posição importante que exerce na casa, respeitá-los. E com isso, obter de alguns deles até o ensinamento. Eu lembro que um dos nossos deputados, desses que tem lá quase 15 mandatos na casa, ele disse assim: olha, você não acredita em tudo aqui não, tá? Você vai caminhando com muita serenidade, mas tenha muito cuidado, não fale muito, ouça mais. Foi um ensinamento legal, foi uma orientação boa, porque eu fui exatamente nessa linha, fui observando, lendo, conhecendo o regimento interno para saber como falar, a hora que falar, quando realmente me dirigir e a quem, de que forma. Enfim, esse primeiro tempo foi realmente de aprendizado. Agora a gente já entra um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais a casa, o expediente, cada situação, as comissões, e parece-me que vai dar certo agora, porque agora você já entra com um pouquinho mais de bagagem. Bom, deputado, e nesse período o deputado, claro, foi chamado pelos municípios, até porque o deputado ele tem uma situação extremamente atípica. Ele não é um candidato de uma só região. O deputado representou um segmento evangélico nesta sua carreira política como deputado e teve votos em praticamente todo o estado de São Paulo, graças à sua denominação. E por isso ele tem que prestar contas muito mais a lideranças de outros municípios. Como é que foi dar atendimento para este contingente e esta situação geográfica diferenciada que o deputado tem em relação a muitos parlamentares? Eu tenho a oportunidade de poder atender a nossa instituição religiosa, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas também eu tive a oportunidade de, em algumas cidades, ser pontualmente bem votado. Fui aqui na cidade de Bauru, tive aqui nessa cidade, que sou nascido aqui, sou bauruense, uma quantidade razoável de votos.
poucos me conheciam, somente o pessoal mais ligado à igreja me conhecia, mas pude também ter sido muito bem votado na cidade de Araras, mais de 6 mil votos, na cidade de Araçatuba, São José do Rio Preto, também tive bons votos, uma quantidade boa em Presidente Prudente, Assis. Então, nessas cidades, nós temos os nossos polos de trabalho. E os nossos líderes lá fazem para nós aquele trabalho de mostrar o que o deputado está fazendo a nível estadual. Então, nessas cidades e nessas sedes regionais, nós temos pessoas que levam para nós a informação daquilo que o deputado faz na Assembleia, dos projetos de lei. Na realidade, embora eu esteja hoje representando um segmento, mas agora eleito eu represento o Estado de São Paulo. Então, nós não ficamos focados só em falar de um determinado segmento, seja religioso ou político, mas de um conjunto todo que é o Estado. E dentro dessa visão do Estado, os projetos de lei que nós estamos encaminhando à casa são projetos que atendem a população da cidade, toda a população do Estado, enfim, nós procuramos ali naquele lugar de leis trazer a necessidade da população do Estado de São Paulo e não apenas focando uma ou outra situação ou um outro segmento. Isso está nos ajudando a realmente fazer um trabalho amplo, maior, coletivo, do que sendo um trabalho só focado, só ali setorizado. Bom, para Bauru, que efetivamente o senhor ajudou a conquistar ou a reivindicar, pelo menos? Nós estamos trazendo para Bauru uma verba no valor de R$200 mil, e esta verba, a pedido da população ali do Meiridota, eles querem uma praça, então já estamos entrando em contato, a nossa assessoria já está conversando com o secretário de obras, o Sidney, e a secretária do Meio Ambiente e a dona Lázara Gazeta, para que então atenda ali aquela reivindicação de uma implantação de uma praça pública. Nós gostaríamos muito de ter mais verbas, mas este primeiro ano o governador ele limitou a verba aos deputados, né? O deputado teve apenas R$1 milhão. Quando não cortou, né? Até porque verbas passadas de antigos deputados que estavam esperando e tinham anunciado algumas verbas para alguns redutos eleitorais, elas foram simplesmente foram cortadas. Havia uma proposta de termos 2 milhões, caiu para 1 milhão, e nós tivemos então, naquela proposta que poderia ser 2 no primeiro semestre, 2 no segundo, foi 1 para o ano todo, e nós tivemos então que dividir um pouquinho disso para algumas cidades. Gostaríamos de ter contemplado muitas outras, mas quem sabe este ano melhore, né? Estamos aí diante de um quadro muito negativo ainda, lamentavelmente. As notícias que são enviadas ao povo brasileiro, principalmente na área financeira, na área econômica, não são muito alvissareiras, são notícias até que nos preocupam. O governador, ele teve o cuidado de, nesse primeiro mandato que eu fiz lá como deputado, ele fez um enxugamento muito forte da máquina. Ele realmente reduziu drasticamente muitos gastos na possibilidade de, no futuro, equilibrar, porque o Estado teve aí uma perca de mais de 700 milhões mês de arrecadação, deixou de arrecadar mais de 700 milhões mês. Então, esta quantia, ela realmente abalou os cofres do governo estadual, e o governador, então, teve que fazer esse ajuste bem caprichado para que, então, ele consiga dar sequência aos projetos que o governo tem para o Estado. E, com isso, os deputados também sentiram na pele a redução da possibilidade de termos verbas nas mãos para destinarmos às cidades que realmente precisam. Como nós estamos aí diante de um efeito dominó, está a política administrativa e principalmente financeira do país está muito complicada, nós sentimos na pele, nós vemos a inflação, o aumento dos preços, nós vemos o aumento do dólar, esta moeda que comanda o mundo, e o Brasil ele vai nessa linha também, sentindo efetivamente, drasticamente o que está acontecendo.
Nós hoje vemos que, se houver uma administração séria e bem trabalhada, nós poderemos não sofrer muito mais na frente o que hoje está aí se mostrando. Uma inflação ainda em crescente. Nós vemos que hoje os preços dia a dia no mercado têm mudado, as pessoas parecem que não estão percebendo, mas está acontecendo. E com isso, é claro que todos nós vamos ter que ter a nossa cota de participação, de colaboração, de entendimento. Gostaríamos demais de poder ofertar às cidades, de dar às cidades aquilo que elas mais precisam, principalmente nos momentos atuais. Mas naquilo que nos foi passado, conseguimos atender um pouquinho Jaú, Bauru, Areal, Agudos, Avaré, Lins, essas cidades próximas de nós, para darmos um pouquinho, Samuel, essa condição de que ali o prefeito, numa verba de 50, 70, 100 mil reais, que para a cidade às vezes é ínfima, mas aproveita-se condições dela poder aproveitar esse momento que está tão difícil, tão apertado para todo mundo. O senhor disse que apresentou vários projetos à Câmara Parlamentar em São Paulo. Quais foram os projetos e qual foi aquele que foi aprovado? Nós fizemos alguns projetos, por exemplo, na área da educação, nós temos trabalhado muito a questão das drogas e lutando para que haja uma consciência de educação. Sabemos que hoje não é uma matéria trabalhada nas escolas, porém as drogas elas invadem as escolas, elas invadem os lares, as famílias. Drogas não tem parede, não tem muro, não tem barreira. Ela invade tudo e está aí fazendo altos estragos, porque um jovem, quando ele se torna um drogadito, quando ele se torna um viciado, ele é prejudicial a si mesmo, a sua família e logo na sequência a sociedade. Porque ele muitas vezes é um estudante, um trabalhador, ele para de estudar, para de trabalhar, começa a roubar a sua casa, a sua família, não tendo mais o que fazer dentro de casa, ele sai para a rua e vai então assaltar, ele vai roubar a sociedade e se torna depois aí um criminoso. E quando ele é levado de repente, ele é recolhido a uma casa de detenção, ali ele recebe a escola da criminalidade. Então, se ele entra viciado, ele sai criminoso e viciado, ou sai viciado e criminoso, o que é pior. Então, nós estamos trabalhando para que as escolas tenham, primeiro, uma comissão que trabalhe essa questão antidrogas, formada de pais, mestres, alunos, que trabalhe com um pouco mais de consciência, um pouco mais de firmeza essa questão que hoje, ela lamentavelmente está esquecida e relegada a segundo plano. E também que uma matéria seja colocada na disciplina para que no currículo tenha esse trabalho de ensinamento, de catequese, no mínimo para as crianças, para que os adolescentes aprendam a ter o conhecimento para se livrar daquele mal que hoje é oferecido gratuitamente, inicialmente pelos traficantes e depois que a criança, o adolescente, o jovem se torna dependente, ele então passa a comprar aquela droga, aquele mal. Coloquei também um projeto de lei na área do meio ambiente, porque nós vimos aí recentemente as crises hídricas, não só no estado de São Paulo, em outros lugares do Brasil. Estamos tendo boa quantidade de chuva, mas ainda não é o suficiente para garantir que tenhamos um abastecimento garantido por muito tempo. Então, que haja um aproveitamento melhor das águas, e nós lançamos um projeto para que os grandes condomínios, as grandes construções, elas tenham esse aproveitamento melhor das águas e possam também fazer um trabalho a nível de energia mais limpa, a energia sustentável através das placas solares, onde pode captar a energia do sol e também transformar em energia elétrica. E está sendo muito bem aceito esse projeto, porque ele vai dar condições de dar ao meio ambiente uma grande colaboração de preservação e de economia. E fiz também o projeto que foi aprovado, dentre os outros, que é as taxas, sobretaxas e matrículas em dose dupla cobradas nas escolas quando atendimentos são feitos aos alunos que tenham qualquer tipo de síndrome, síndrome de Down ou qualquer outro tipo de síndrome,
que as escolas possam dar condições de que estas crianças ou jovens possam ter as mensalidades iguais, semelhantes ao do aluno comum, porque as escolas podem fazer um planejamento anual, já imaginando que poderão ter esses alunos e dividindo então os custos de uma forma global, faça com que este aluno que tenha deficiência ou esta família que tenha um aluno deficiente, ele possa também estar incluso de verdade, ou seja, pagando igual o outro, porque em alguns lugares paga-se dobrado, e eles possam também dar condições de que esta criança ou esse jovem tenha a sua inclusão de verdade dentro do contexto onde ele está estudando. E esse projeto foi sancionado pelo governador? Esse projeto foi sancionado recentemente, graças a Deus, muito bem recebido na casa e apoiado agora pelo governador. E daqui a pouquinho já começamos a tê-lo... A sua eficácia produzindo os seus efeitos. Com certeza. Ô, deputado, como é que está também a sua relação com as pastas governamentais, com o próprio governador? Como é que tem sido a sua incidência de visitas a essas secretarias? Até porque o deputado cumpre muitas vezes o papel de parlamentar, que é o interlocutor entre prefeitos, vereadores, lideranças, a essas casas que são o braço estendido do governador, que são as secretarias e as autarquias estaduais. Eu tive o privilégio de trabalhar nesse primeiro momento em algumas comissões, a Comissão de Segurança Pública, Assuntos Penitenciários e a Comissão do Meio Ambiente. Com isso, tive a possibilidade de me aproximar ao secretário de Segurança Pública, dentro de algumas ações que nós estamos trabalhando em conjunto, na questão dos presídios, na questão, muitas vezes, de quais os tratamentos aos agentes penitenciários. Hoje nós vemos aí as comissões de direitos humanos trabalhando muito em prol daquele que mata e não da família do que foi morto. E nós temos trabalhado essa questão também para a valorização daquele profissional que ele coloca uma farda e ele se coloca a partir daquele momento em risco de vida o tempo todo, porque ele é alvejado, seja em serviço ou fora dele. E a nossa comissão tem trabalhado muito nessa área. E tivemos uma oportunidade de uma boa conversação com o secretário de Segurança Pública, que tem essa visão também muito interessante. Tive a oportunidade de estar com o secretário do Meio Ambiente, com o secretário do Trabalho, tivemos a oportunidade do transporte também nos receber, aonde nós tínhamos uma reivindicação aqui para Bauru, que é um acesso mais fácil ali na região da Vila São Paulo, que a construção tem uma passarela, mas ela tem que ser melhor terminada. E isso nos levou, então, a conhecer de perto essas secretarias e fazer as reivindicações a esses secretários para transformarmos realmente, efetivamente, as necessidades em ações que precisam acontecer. Bom, eu percebo aqui na sua... O deputado está, aliás, os feitos do deputado e o trabalho do deputado foi muito bem aqui estampado neste livreto que ele presta conta das suas atividades ao seu eleitor, às lideranças, aos municípios e àqueles que lhe prestaram apoio eleitoral. E entre as novidades anunciadas, existe uma parceria, até porque o deputado também teve um candidato que dobrou com ele, da sua própria dominação, que é o deputado Jefferson Campos, e levou os pleitos do deputado paulista à Câmara Federal. Exatamente. Como é que foi este relacionamento e esta interface provocada pelo deputado com o seu parceiro de partido, com o seu parceiro de ideais? Exatamente. O deputado Jefferson Campos, já há vários anos representando lá em Brasília, foi também para mim um parceiro nesta área de solicitações. Nós estamos pedindo a ele, sim, que traga para Bauru algumas verbas. Nós estamos aí atentos a uma das verbas que foi previamente liberadas. Estamos lutando para que as mesmas sejam incluídas este ano nas deliberações. E o Jefferson Campos tem sido para mim o canal de ligação entre Bauru e Brasília. Então, ele tem trabalhado nesse afinco e este ano, em nome, acredito, da nossa amizade, conseguiremos trazer para Bauru
uma boa quantidade de recursos para atender algumas necessidades que a gente tem em mente e de trazer para Bauru alguma coisa que possa colaborar para a população. Nós temos alguns e-mails aqui, vamos tentar traduzir esses e-mails, os anseios dos telespectadores para o senhor. E o primeiro fala do Meiridota, aí que está sendo feita uma reivindicação aí para uma praça pública e através de um trabalho feito aí junto à comunidade daquele bairro, a sua assessoria, a Silvia Zambuja, e o projeto prevê a possibilidade de uma pista de skate. E o pessoal que envia essa carta aqui quer que o deputado esteja muito atento a esta reivindicação e eles querem agradecê-lo e homenageá-lo com uma placa do primeiro cidadão meridotense. Quem manda isso aqui é o Rafael Santana, lá do Meiridota. Rafael, nós estamos realmente imbuídos, desejosos que esta praça ela possa realmente se tornar realidade. Agora nós dependemos dos estudos que já estão sendo feitos pela senhora Lázara Gazeta, que é a secretária do Meio Ambiente, e do querido Sidney, que é o secretário de Obras. Já estão estudando, a verba já está aí praticamente colocada à disposição, e eu creio que os nossos queridos meiridotenses terão a sua praça, sua linda praça, muito em breve. As árvores já estão preparadas, separadas. O que a gente está sabendo é que há também os empresários do próprio bairro já se preparando, se mobilizando. Enfim, nesta força conjunta, muito em breve, uma linda praça se erguerá no Meiridota. Pode crer, viu, Rafael? Estamos juntos. O Pedro Valentim, sempre muito polêmico, ele diz: deputado Celso Nascimento, a Operação Alba Branca, desencadeada pelo Ministério Público e a Polícia Civil, investiga superfaturamento e pagamento de propina em contrato de merenda escolar em pelo menos 22 cidades, inclusive em Bauru. Nestas investigações foram citados alguns parlamentares, inclusive Fernando Capês, que é o presidente da Assembleia Legislativa Paulista. Os deputados estaduais estão acompanhando esta investigação. A Assembleia vai abrir algum tipo de procedimento investigativo? Pedro, eu creio assim que nós estamos falando de uma pessoa que até o presente momento tem uma postura ilibada, uma postura realmente honesta, que é o nosso presidente, o deputado Fernando Capês. Porém, com certeza, a partir de amanhã, porque exatamente hoje começam-se as atividades da Assembleia Legislativa de São Paulo. E com certeza, a partir de amanhã, os parlamentares daquela casa levantarão a questão para que haja, sim, uma pesquisa, haja aí um entendimento destas acusações. Por enquanto se pressupõe, não existe nada efetivamente acusatório, comprobatório, mas que, em sendo levantado e a imprensa já tenha divulgado, é necessário que a casa dê uma explicação, que a casa mostre a sua lisura, mostre que é uma casa realmente que tem uma postura de pessoas que têm um compromisso com a verdade. Então, eu creio, Pedro, que os deputados daquela casa se levantarão, primeiro para saber se há ou não qualquer interferência negativa do presidente daquela casa. Repito, até o presente momento, o deputado Fernando Capês, que trabalhou e é um conhecido na área jurídica. É um promotor de justiça. É uma pessoa que vem, né, tem aí uma postura, tem aí uma vida ilibada. Eu acredito que ele não tenha envolvimento negativo nesta área. Mas, de qualquer forma, será levantado, sim, Samuel. Será pesquisado, com certeza ele dará, sim, explicações a respeito, porque o seu nome foi citado. E depois, com certeza, a casa vai vai emitir pareceres daquilo que foi levantado e daquilo que está sendo investigado. O Pedro deve ter se lembrado naquele promotor de justiça lá de Goiás, naquele caso lá de Brasília. E o Artêmio Caetano, que é vereador e que estará amanhã aqui, juntamente com outro vereador, ele diz que, deputado, estamos engajados na luta para trazer o vídeo monitoramento para a nossa cidade.
causa que o senhor abraçou por entender a importância e a necessidade desse instrumento vital para a segurança de Bauru. Como andam as tratativas sobre a possibilidade de aprovação de recursos para este fim? E abraço ao deputado. Querido Artêmio, esta sua luta, esta luta deste vereador que é aguerrido, trabalhador, que representa muito bem aqueles aos quais confiaram voto sobre Vossa Senhoria e que tem trabalhado efetivamente neste caso que nós abraçamos juntos. E quero dizer, Artêmio, que estamos lá com o nosso querido Augusto, né, lutando para que o mais breve possível nós tenhamos a resposta desta nossa reivindicação. Estamos vivendo ali, como você sabe, as dificuldades das liberações que haviam sido prometidas do governo federal. Houve algumas retenções, mas a luta continua. E eu creio que teremos a resposta positiva, sim, em breve, para trazer a esta cidade o vídeo monitoramento, que se torna hoje uma importante arma, um grande instrumento, principalmente para a defesa dos munícipes dessa cidade. Vamos continuar assim, estamos trabalhando e, claro que você fala comigo e eu cutuco lá o nosso querido deputado federal para trazer o mais breve possível o vídeo monitoramento para Bauru. Bom, e o Reginaldo vai na mesma linha do Pedro e aí faz a colocação sobre as investigações da denúncia que envolveram o presidente da Assembleia Legislativa. Claro que o deputado já respondeu e este assunto com certeza estará amanhã desfilando na abertura dos trabalhos legislativos. Hoje começam as atividades parlamentares, mas amanhã já a sessão da Câmara e com certeza deputados estarão levantando este assunto para os seus pares daquela Assembleia, daquela Casa de Leis. O José Leme da Vila Paulista cumprimenta a mim e ao deputado Celso Nascimento. O deputado tem mostrado nesse primeiro mandato preocupação com os problemas dos municípios dessa região do estado de São Paulo. Deputado, o seu partido pretende lançar candidato a prefeito de Bauru nestas eleições? Olha, eu até gostaria de ter um representante direto do PSC já aqui na cidade de Bauru, mas ainda nós estamos iniciando uma base, uma sustentação. O nosso partido com certeza participará, trabalharemos juntos para que o nosso futuro prefeito ou prefeita tenha realmente um trabalho forte na cidade, compromissos com a população, com a administração pública. Enfim, o partido tem essa visão de participar sim, de estar ali lado a lado no processo que se avizinha. E, lamentavelmente, ainda não temos condições de lançar candidato próprio. Mas, como deputado, apoiarei sim aquele candidato ou candidata que tiver realmente projetos que tenha realmente consonância com a nossa visão. Nossa visão política é que a cidade tenha melhores aparelhamentos, tenha realmente condições de ser a cidade de Bauru, a cidade sem limites, capital da Terra Branca, respeitada pelo futuro prefeito, que haja um trabalho para trazer indústrias, que haja um trabalho para o desenvolvimento, apoiamento, crescimento do agricultor rural, para que nós tenhamos realmente apoiamento para a vinda de tecnologia na nossa cidade, empresas tecnológicas que já poderiam estar aqui, por algum motivo ainda não chegaram, enfim. Se o próximo candidato apresentar essas questões, o PSC apoiará com toda certeza. Bom, deputado, e aproveitando o gancho da pergunta, e na região, como é que está o PSC, como é que está o seu trabalho com as lideranças, até porque o partido vive em função daquilo que é feito pelas lideranças locais, regionais, em função até daquilo que pode acontecer no próximo pleito. Verdade. Eu creio que nós faremos de 30 a 40 vereadores na região. Temos realmente trabalhado intensivamente nesta ação, em que vários colegas, vários amigos, várias pessoas que se mostraram interessadas em fazer parte do PSC já estão ligadas conosco. Por conta desta abertura até março, nós ainda temos vários outros pensando em agregar-se a nós.
e eu creio que nós teremos um partido bem forte nesta região. O PSC até então era um partido que estava sempre ali descanto, né, um partido meio de lado, mas o PSC agora ele vai fazer parte, ele vai figurar realmente no cenário político da região. Vários pretensos candidatos, pré-candidatos estão aí, já trabalhando intensivamente. Apoiaremos e o PSC vai se tornar um partido bem gostoso de se trabalhar e bem forte na nossa região de Bauru. Tenho certeza Bauru disso. já tem a lista pronta de eventuais candidatos, não? Bauru estamos montando a nossa lista, já estamos com nomes interessantíssimos, pessoas ilibadas, pessoas assim de bom trabalho, de boa representatividade na cidade. E a gente está guardando como uma caixinha de surpresa. Vai virar... O Roberto consta dessa lista? O Roberto já faz parte, o Roberto faz parte da lista. Vamos ver se ele vai querer sair candidato, né? Foi um dos grandes vereadores da cidade e eu creio que se ele topar, aí, de repente é mais um nome que começa a ser colocado de novo na página política de Bauru. O Fernando Tibúrcio, ele diz que gostaria de saber se existe algum tipo de incentivo que pode ser conseguido para ajudar os agricultores que sofrem com a falta de energia e acabam perdendo desde laticínios, granjas, hortaliças, que ficam sem irrigação. E hoje é possível produzir a própria energia através de painéis fotovoltaicos e armazenar em baterias. Só que o projeto ficará viável se for possível parcelar os custos deste projeto. Aliás, o Fernando, eu gostaria até que você entrasse em contato conosco, porque eu tenho um imenso interesse em continuar divulgando este trabalho energético. Eu sei que você tem um site aí sobre esse assunto, Somando Energias, e eu acho que está na hora. Já escrevi um editorial, inclusive publicado pelo Jornal da Cidade, sobre este assunto, e eu gostaria que você entrasse, porque há uma necessidade de divulgarmos mais estes projetos e essas fontes de energia, geradoras de energia, essas matrizes que estão aí surgindo e que podem ser opções para muitas áreas importantes aqui do nosso estado e do nosso país. Samuel, esse é um dos planos que nós temos. Nós trabalhamos na concepção de um projeto de lei que concede realmente a possibilidade de termos então a implantação desta energia alternativa, que é a energia limpa, que precisa acontecer imediatamente, o apoiamento do Estado. Enfim, nós temos que trabalhar isso de uma forma muito mais rápida e muito mais prática. Eu entendo, Fernando, né? Isso, Fernando Tibúrcio. Fernando, que eu também gostaria de ter da sua parte estas informações que você está aí compartilhando conosco, para então juntos trabalharmos. Você manda as ideias e a gente procurará transformar em projeto de lei para ajudar, sim, não só a área rural, mas quando você trabalha e toda a população pode desfrutar de algo tão importante, e a gente sabe hoje que o Brasil ele está vivendo já déficit de produção de energia. Nós não tivemos apagões ainda sérios por conta de misericórdia das naturezas, né, que tem trabalhado. Mas a quantidade de energia que o Brasil produz está quase que já no limite da sua necessidade. E esses projetos, estas ideias, estas ações, elas se tornam extremamente importantes para que tenhamos condições de gerar energia própria, de dar condições até de ajudar. Hoje é muito mais prático para o governo comprar energia de quem produz do que produzir energia e vendê-la. Aliás, já existe uma legislação específica para quem produzir energia, para colocá-la de volta na rede, que terá aí os seus recebimentos, os seus descontos, enfim. A operação, eu não estou bem a par de como ela é feita. Mas eu estive, Tibúrcio, o ano passado eu fui aos Estados Unidos e fui a Corpus Christi, uma cidade do litoral do Golfo do México. E lá eu vi um posto gigante de gasolina, e aquele posto com 100% de energia própria. Ou seja, eles tinham uma pá geradora eólica,
lá faz muito vento e apenas aquela pá era o suficiente para gerar e armazenar energia para aquele estabelecimento comercial. Tomara que tivéssemos essas iniciativas aqui neste país também. O Brasil é um país de bons ventos, porém, nesta área, lamentavelmente, as nossas estão paradas. Na região sul do Brasil existe uma quantidade enorme de... E no Nordeste também. E parados, não é? Lá estamos tendo isso aí. Por isso que é importante estas ideias serem colocadas, e eu me coloco à sua disposição para que, conhecendo melhor os projetos e as ideias, façamos dela um projeto de lei para que se torne realmente implantável no estado de São Paulo e depois copiado do Brasil afora. Deputado, estamos há 40 minutos conversando e eu quero encerrar essa entrevista dizendo que o senhor tem que voltar mais vezes aqui à nossa programação, até porque o senhor é um deputado que representa os anseios desta população aqui da região, claro que juntamente com o deputado Pedro Tobias, que representa também Bauru, e faça deste canal de televisão a sua tribuna de informação e de comunicação dos seus feitos parlamentares para o seu eleitor e para os munícipes desta região centro-oeste. Muito obrigado ao senhor. Quero agradecer essa oportunidade, Samuel, parabenizar o bicampeonato do Pascoaloto, basquete, também com Selig, vôlei, que está aí crescente, levantando a cidade de Bauru. O nosso Norusca também, né? O Norusca deixou escapar essa vitória, mas parabéns, teremos a nossa maquininha em breve, correndo aí os trilhos da vitória e representando bem a cidade de Bauru. E deixar o meu abraço ao professor Duda, sentimos aqui a ausência do mesmo, mas muito bem representado por você, Samuel, excelente comunicador. Muito obrigado pelo carinho e por estar aqui com você mais uma vez. Obrigado ao deputado pela gentileza de atender ao nosso convite, às suas assessorias, ao pessoal que faz parte do staff do deputado, que está trabalhou muito neste primeiro ano como parlamentar e certamente o fará nesses próximos 3 anos até complementar a essa etapa da sua vida legislativa. Nós estaremos de volta amanhã neste mesmo horário, nos horários alternativos. E você é o nosso convidado. A todos os nossos agradecimentos e tenham uma boa semana.